Olá, terceiro ano. Vamos para o nosso segundo momento de aula. Hoje é segunda-feira, data dia 12/7/2021, aulas de ciências, aulas 17 e 18, caderno integrado 2. E o conteúdo é composição do solo. A gente vai estudar hoje sobre o solo arenoso. Páginas 5 a 7. Na página 5 vem falando um pouco o que é o solo. O solo é uma camada superficial da Terra, ou seja, a partezinha de cima da Terra, e é formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais, ou seja, os animais mortos, plantinhas mortas, que se decompõem e viram matéria orgânica, ou seja, viram nutrientes. Eles servem como fonte de nutrientes para as plantas e é muito importante na produção agrícola, ou seja, na plantação. Por quê? Porque é a partir da terra, né, do solo, a gente produz boa parte dos alimentos. Então, quanto mais rico é o solo, melhor para a planta. Na mesma página, a gente vem aqui falando sobre o solo arenoso. Aqui tem uma imagem sobre o solo arenoso. Isto é um solo arenoso, como o próprio nome diz, arenoso vem de areia. Então, o solo arenoso é aquele solo que tem muita areia. Na página 6, vem falando da composição do solo arenoso, ou seja, o solo arenoso ele tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes, ou seja, ele tem poucos nutrientes. É um solo bom para infiltração, ou seja, ele absorve muita água. Por isso que ele não é ideal para plantação. Por quê? Porque ele absorve toda a água, então a terra fica seca rapidamente. Então, este tipo de solo não é próprio para cultivo, não é bom para plantação. Aqui nós temos, né, um exemplo, ou seja, nos locais de praia, na beira do mar, é o local que tem muita areia e percebam que não tem praticamente nenhuma planta, né, porque realmente é bem difícil. Porque a areia, o solo arenoso, ele absorve toda a água. Fica molhado só próximo aqui do mar, mas a outra parte seca muito rápido. Ele possui uma textura leve e granulosa, sendo composto em grande parte por areia, 70% é areia e 15% é argila, ou seja, barro, né? Então, essa é a composição do solo arenoso, 70% de areia e 15% de argila. Então, a mais tem uma forma da gente utilizar este solo e é através da adubação verde, ou seja, as plantinhas leguminosas, elas podem enriquecer com nutrientes os solos arenosos. Então, essas plantas, elas possuem bactérias em suas raízes que fazem a transformação de algumas substâncias em nutrientes. Então, as plantas que estão sendo mais utilizadas no solo arenoso são o arroz, areia, cevada, ou seja, as gramíneas, os milhetos, como milho e soja, e o capim. Então, são esses tipos de plantas que ajudam a adubar o solo arenoso, ou seja, o solo que tem muita areia, para poder a gente conseguir utilizar esse solo. Questão 1. Na questão 1, pergunta o seguinte: o solo é uma camada superficial da Terra. Com base nessa informação, página 6, tá? Com base nessa informação, marque um X. Quais os elementos que formam essa camada? Então, o solo é formado por A,
grãos e farinha. B, minerais e matéria orgânica. C, cevada e soja. Você vai marcar um X apenas em uma, que é o que faz parte da camada do solo. Questão 2. Os solos arenosos não são propícios para o cultivo, exceto quando utilizamos, ou seja, o solo que tem muita areia, ele não é bom para cultivar, para plantar. Mas a gente pode utilizar o quê? Muitos adubos para deixar o solo mais forte, praguicidas para limpar todos os insetos ou adubação verde, ou seja, utilizar plantas leguminosas para enriquecer com nutrientes o solo. Então, você vai marcar o X em apenas uma. E última página, página 7. Na questão 3, vem pedindo para vocês observarem esta imagem. Ou seja, aqui mostra algumas características do solo arenoso, do solo que tem muita areia. Identifique e escreva as características nos quadrinhos abaixo. Então, o solo arenoso, ele tem algumas características. Vocês podem, inclusive, consultar nas páginas anteriores, né? Que lá vem dizendo algumas características do solo arenoso. Então, você vai escrever essas características aqui neste quadrinho. E para finalizar, na questão 4, você vai fazer o que se pede, um experimentozinho. Você vai fazer o seguinte, vai pegar 2 recipientes, pode ser 2 copos ou 2 vasilhas plásticas, e você vai pegar 2 porções de areia ao redor de sua casa. Então, você pega uma porção de areia num lugar, uma porção de areia em outro, pronto, colocou as 2 porções de areia, cada um em um copo, ou seja, em um recipiente. Aí você vai pegar também 600 ml de água. O que você vai fazer? Você vai colocar em cada porção de areia, você vai despejar 300 ml de água em cada um dos recipientes, tá? Então, são 2 potes de areia com a mesma quantidade e 2 copinhos com água com a mesma quantidade. Então, você vai colocar esta água em um copozinho de água. Você vai colocar no copo de areia, o outro copo de água você vai colocar no copo de areia. E vai observar o tempo de absorção de cada uma das porções. Ou seja, você vai observar o tempo que levou cada um dos copinhos com areia para absorver a água. E depois você vai anotar aqui, ó, quanto tempo mais ou menos. Será que eles levaram o mesmo tempo para absorver a água ou não? Aí você vai escrever aqui o resultado da sua experiência, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.